Olá, bom dia família Restaurar, graça e paz. Patrícia aqui falando, uma das cariocas aí do grupo. Eu já havia compartilhado com vocês alguma coisa, né, referente à aproximação do meu esposo e ainda não tive o casamento restaurado, mas Deus tem feito coisas assim que só Ele pode fazer. E como tô muito ocupada esse mês de janeiro, que eu tô cobrindo férias de um amigo e fazendo o meu e o dele, tô um pouco enrolada, mas hoje eu fiquei em casa, eu falei, o senhor tá me incomodando, que eu preciso falar, né, com vocês, o que vem acontecendo, para honrar e glorificar o nome daquele que é todo santo, né? Poderoso, Deus de Israel, Deus que não falha nunca, né? Então, que possamos estar com as roupas, com as vestes limpas agora, né? Para a gente entrar no Santo dos Santos. Né? Eu vou deixar primeiro aqui uma palavra para vocês, que está lá no Salmos 66, no versículo 17 até o 20, que diz assim: A ele clamei com minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu entender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia, né? O Senhor me deu esse salmo num momento em que eu chorava muito, estava muito aflita, né? Pedindo pela restauração do meu casamento. E o Senhor sempre trazia uma palavra de conforto. Então, eu vou resumir aqui, tá? Que para vocês, vamos dizer que é a parte um da restauração. Estava no deserto desde julho de 2019, né? Meu esposo se envolveu com uma moça do trabalho dele e ele foi embora sem dar tchau. Foi no dia do aniversário dele. Ele simplesmente, na hora que levantamos da pizzaria, que a gente foi comemorar, ele já não estava muito bem, estava estranho durante essa semana toda, mas eu meio que estava deixando para lá também, que o casamento já estava bastante conturbado. Eu, sem maturidade nenhuma, para investigar e ver o que estava acontecendo, achei até que seria um alívio, tá, gente? E aí, no dia dessa pizzaria, a gente estava sem carro, minha mãe estava, mais um casal de amigos, duas filhas. Eu tenho uma filha com meu esposo. Quando eu conheci ele, a minha mais velha tinha 3 anos. Ela foi fruto de um namorado que eu tive, mas só foi a gravidez mesmo. Eu segui com a gravidez e quando ela tinha 3 anos, eu conheci meu esposo e casamos e tivemos a Luísa. Então ele pediu para eu ir embora na frente, nesse dia da pizzaria, com a minha mãe e com as meninas, que ele ia ficar batendo papo com um amigo que estava lá. E daí ele não voltou mais, né? Eu liguei, perguntei, ele disse que no outro dia voltaria para me explicar o que tinha acontecido e que não era mais para eu ligar para ele. Ali eu entendi que tinha uma outra pessoa. E aí foi, como todas aqui sabem, né, de início, eu desci mais fundo que esse chão, né? Eu precisei ir para emergência. Eu nunca tive problema de pressão, mas a pressão alterou, chegou a 19. Então eu precisei ficar em observação, tomar um sossega-leão lá para me acalmar, né? E aí começou. Ele apareceu no domingo à noite, no dia seguinte, para pegar o uniforme do trabalho. E somente isso mesmo que ele levou. O uniforme, um tênis e o perfume que estava aqui. E ele disse para mim que estava muito envolvido com uma pessoa e que era com ela que ele queria viver a vida dele. Aí eu falei, mas como assim? Não tem conversa? Um casamento de 18 anos, como é que faz isso? Enfim, ele
Disse que não, que era aquilo mesmo e que era para eu respeitar e seguir minha vida também. E aí, desculpa, gente, eu tenho um cachorro aqui, tá? E aí começou o deserto, né? Ele foi embora. Naqueles primeiros dias eu ainda ligava, mandava áudio chorando e ele só ignorava. Aí comecei a receber fotos de viagem dele com a OM, né? E horrível, horrível, né? Aquele início que todo mundo passa, perda de peso, não tem apetite, se entrega para a morte. No trabalho eu falei até que tinha um ente querido meu que estava muito doente, porque era horrível, toda hora tinha que ir ao banheiro para chorar, né? Aquele litros e depois volta, mas nada recompensada. Eu estava num trabalho que eu não estava feliz, então isso contribuiu muito, né, com a tristeza. Mas fui vencendo a cada dia, catando um caco a cada dia, né? Aí logo na primeira semana tem uma senhora que ela é de uma congregação diferente da minha. E eu procurei por ela me ajudou muito em oração. E ela disse assim, Patrícia, lá na minha igreja está fazendo uma campanha, 7 segunda-feira da restituição, de tudo que você perdeu. Você não quer ir? Eu muito fraca, era muito longe, assim, aqui no Rio, né, muito trânsito. Eu saía do trabalho 6 horas, começava essa reunião 7h30 em Irajá, eu moro em Campo Grande, quem é do Rio entende, é muito longe, eu chegava aqui meia-noite, em casa. Eu fui fazer, muito fraco, não tinha nem voz. Mas lá eu buscava e assim, eu me entreguei nessas 7 segunda-feiras, né? Foi bem no início, eu acho que aconteceu isso tudo dia 13 de julho. Acredito que assim, lá pro dia 20 eu fiz essa campanha com ela. E ela me acompanhava. Ela falou, eu vou me envolver com você. Eu falei, poxa, obrigada. Assim, um amor mesmo, né? Um amor mesmo. E, e eu fiz essa campanha. Ali eu me esvaziei, né? E eu clamei com muita fé sobre a minha restituição, né? E eu orava muito ao Senhor, pedindo, e aí fui capengando. Um dia mais ou menos, outro dia muito mal, outro dia pior, outro dia mais ou menos, outro dia melhorando e fui caminhando. Aí passou o ano de 2019, aí então eu morava de aluguel, né? E ele tinha comprado um apartamento que estava fechado, tinha 2 anos. A ideia era a gente reformar para vir morar. Ele só tinha colocado os pisos mesmo nesse apartamento. E aí, a cabeça dele já estava muito virada e ele não se interessou mais pelo apartamento. Aí um casal de amigos também foi lá em casa e falou, Patrícia, essa é a hora da mudança. Eu falei, não, gente, não tenho condições de ir para lá. O apartamento só tem piso, tá todo esquisito, precisa pintar, precisa colocar um monte de coisa, reformar, fazer o banheiro, a cozinha, né, aquela pia simples, enfim. Aí ele, Patrícia, essa é a hora. Senão, Cristiano pode virar a cabeça, trazer essa mulher para esse apartamento. Aí como é que você vai ficar pagando aluguel? A despesa só vai aumentar. E eu falei, eu sem coragem, sem coragem. Pronto. Em dezembro de 2019, comuniquei a ele e vim embora com as meninas com a cara e com a coragem. As coisas antigas que estavam ruins, velhas, deixei tudo para trás. Eu recomecei, né? Do zero. As meninas dormiram ainda num colchão durante, sei lá, uns 8 meses até eu comprar a cama e fomos seguindo. Aí, 2020, né, que começou a pandemia, ele sumiu durante um ano, assim, sem saber notícias dele. De vez em quando mandava mensagem para a filha, mas era raro. Ele estava vivendo a vida como um adolescente, né, de 18 anos. Isso é o que eu sabia, né, por lá. Mas sofrendo, né, orando, pedindo para o Senhor incomodar ele onde quer que ele estava, né? E, e ela também demorou muito para eu liberar esse perdão e entender o porquê que ela se infiltrou na minha família.
e fomos caminhando. Aí em 2021 ele surgiu, ele pegou Covid, acho que ele ficou com medo de morrer e ele apareceu. Aí primeiro ele ligou, né, para Luísa para perguntar se podia ir. Ela disse que sim, ela recebeu ele aqui embaixo no condomínio. Aí ele perguntou para ela: "Pergunta à sua mãe se eu posso subir para usar o banheiro". Aí eu disse que sim, eu estava aqui no quarto. Aí ele bateu na porta. "Oi, posso falar com você?" Eu falei: "Oi". Aí eu falei: "Sim, oi". Ele: "Tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, graças a Deus". Ele: "Poxa, tô me recuperando, né, tive Covid e tal". Eu falei: "Nossa, e aí, você tá tudo bem? Tá melhor, medicou?" Ele: "Não, agora eu tô bem sim". Ele: "Poxa, o apartamento tá bonito, não sei o quê". Eu falei: "Ah, tá dando um jeito aí, né". Mas de dando um jeito, toda trêmula, né, por dentro. Falei: "Oh, meu Deus, quanto tempo, né". E aí ele, desse dia de 2021 para cá, ele vinha se aproximando, né? Veio se aproximando, aí começou a me mandar mensagem de bom dia, oi, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Até que ele começou a vir aos domingos de manhã, aí perguntava se posso tomar café com você. E eu fui recebendo, recebendo, até que um dia surgiu, a gente ficou junto, né? Foi aquela explosão de emoção. E isso começou a ficar muito frequente. Ele vinha, sempre me procurava, e todas as vezes que me procurava a gente tinha intimidade. Até que, acho que o início do ano passado, 2023, começou a me incomodar, porque eu já estava me sentindo no direito de cobrar, né? Então, assim, eu cobrava muito, mandava áudio. Poxa, teve aqui comigo ontem. Hoje você está em tal lugar, como é que é isso? O que que você quer? Ele não respondia. Ele depois vinha e ficava tudo bem de novo. Ele sabia, a Patrícia reclama, mas está sempre me aceitando. Até que eu comecei a colocar isso em oração, falei, Senhor, não tá bom para mim mais, né? Enquanto estava bom para mim, eu estava seguindo, mas começou a me incomodar essa ideia dele vir, manter a relação e ir embora. Começou a me incomodar. Eu não precisei falar nada. Eu comecei a evitar, né? Ele chegava, eu já estava pronta para ir para lugar nenhum, tá? Rodava aqui no condomínio, eu ia para, estava pronta para ir na igreja, ou eu estava pronta. Aí ele, vai sair sim, mas sempre com um sorriso. E aí, quer tomar café? Senta aqui, fica aí com a Luísa, que eu tô de saída, não sei o quê. Aí comecei a não responder as mensagens naquela hora, demorava um pouquinho, às vezes até a noite ou no dia seguinte. E o posicionamento foi entrando, né? E eu comecei a orar e perguntava para o Senhor, Deus, como é que o Senhor vai restaurar com essa moça trabalhando junto com ele? Gente, Deus é Deus, né? Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Mas eu sempre estou dialogando dessa forma, né? Tirando as dúvidas com o Senhor e ele sempre traz a resposta. Então eu falava, vai Deus, troca, muda, manda embora. E o testemunho da irmã Ingrid, né, que restaurou há pouco tempo o casamento, ela até mandou a segunda parte aí para nós, com o áudio do esposo dela falando, me mexeu muito comigo, né? Foi muito parecido, não que das voltas, né? Porque ela teve o esposo, mas a OM trabalhava junto com o marido dela. Aí aquilo ali foi uma virada de chave para mim. Eu falei, caramba, e agora? Aí comecei a orar em cima disso. Em setembro, ela foi transferida para uma outra empresa que é muito longe de onde meu marido está. Eu soube, não por ele. Falei, opa, Jesus já está movendo aí, né? E aí eu comecei a permanecer no meu posicionamento e orando. Só que eu percebia que as coisas lá para ele não estavam boas, porque ele chegava aqui, às vezes, assim, sábado de manhã, e passava o dia. Sem sexo, tá, gente? Vinha pra passar o dia, pra deitar ali no sofá e dormir. Às vezes chegava aqui num feriado, 4 horas da tarde, só ia embora 10 da noite. Eu falei, bom, lá não deve estar muito bom, né? Mas eu não perguntava nada, nada. E aí no início de novembro, ele começou a vir
com mais frequência e muito cabisbaixo, querendo conversar mais comigo, me colocar mais a par das coisas, né? E aí eu comecei a perceber, mas nesse momento eu já estava muito descansada, né? Então, assim, eu sempre escutando aí, né, as mensagens da Sol, as orações das outras irmãs, eu ficava me perguntando, meu Deus, como chegar nessa evolução de descansar e falar assim, acho que eu não quero mais meu marido, acho que eu não quero mais a restauração. Falei, gente, quando é que eu vou chegar nesse nível, né? E eu cheguei, né? Eu achei que eu já não queria mais, né? Então eu falei assim, deixa Deus cuidar, que se Deus faz, né? Ele faz da maneira suave, perfeita e a gente vai entendendo o quebra-cabeça. Então eu já estava muito bem comigo, né? Eu mudei de emprego, eu fui promovida, né? Eu hoje tô bem, assim, né? Cuidando das minhas coisas. A filha mais velha casou no início do ano. Deus cuidando de tudo, né? Meu genro é uma bênção. Aí ficou só eu e a Luísa, que é uma bênção também. Então as coisas começaram a andar. O que eu queria, sabe, comprar, almejava, eu tô conseguindo. Então, assim, uma bênção mesmo, né? Uma bênção. Então, quando ele chegou todo moído, eu comecei a perceber, eu falei, caraca, será que eu quero este homem ainda? Aí ele veio, aí novembro todo eu percebendo, né, que a situação não estava muito boa, e aí chegou no dezembro, aí eu comecei a perceber que ele estava vindo com mais frequência, até o dia que eu contei aqui, né, que eu escrevi para vocês, que ele chegou aqui domingo de manhã todo arrumado pedindo para ir ao culto. Aí foi ali que eu entendi que a OM já tinha ido embora e ele estava morando sozinho nessa casa, que eles também moravam numa casa de aluguel, mas era meu esposo que bancava tudo. Né? Ela tem um filho adulto que teve um filho, né, neto dela, e tem uma outra filha de um outro rapaz, e meu esposo arcava com todas as despesas da casa. Então eu fui recebendo, sem perguntar nada, ele que ia falando. E aí ele, no Natal, ele perguntou se podia ficar aqui em família, né, que vem minha mãe, sempre fica comigo, vem meu irmão e minha cunhada e os meus sobrinhos. Ele nem conhecia o meu sobrinho mais novo, que tem 4 anos, né? O tempo da minha restauração. Ele foi, comprou uma surpresinha para meus sobrinhos, meio assim, né? Cabisbaixo, olhando meio estranho, mas todo mundo recebeu ele com muito amor em família. Eu fiz uma oração na noite de Natal, onde eu escutava ele falando, eu orando a Deus, eu até me emociono. E ele glorificando o nome do Senhor, e ele falando: será um ano de restauração, Deus. Me aceita como filho. E isso mexeu muito comigo, né? Porque um lar destruído, faltando uma peça, numa noite de Natal é triste demais, as irmãs sabem disso. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus está restaurando a minha e vai restaurar de vocês. O que eu digo aqui para as irmãs e para os irmãos, né? Que não desistam nunca de orar. Ai, já pedi. Não, peça todos os dias. Até que se cumpra o que vocês querem. Porque Deus não falha, né? Ele ama a família e ele vai fazer. Só que existe um momento, né? O tempo dele para tratar conosco, porque eu vejo que realmente quem somos tratadas somos nós, que estamos aqui no deserto lutando. Eles vêm todos cheios de carrapicho. Como aqui, né? Eu entrei no grupo mancando, né? Hoje eu tô pisando em terra firme. Graças a Deus por isso, né? Então,
Ano novo ele ficou aqui, só ficou nós dois. Minha filha foi pra igreja, eu fiquei aqui, ele ficou aqui comigo e foi uma bênção também. Aí nós conversamos só, assim, ele falou assim, ai, Patrícia, eu acho que vai ser melhor eu ficar um pouco sozinho pra eu ajeitar minha cabeça e tudo. Isso tudo eu seguindo o que o Espírito Santo fala. Porque não tinha como colocar ele aqui mesmo, porque ia fazer bagunça por causa da minha filha, né? Ela falou: caramba, sem pai esse tempo todo, me esqueceu e agora volta. E aí confuso. Então, muito em paz, ele resolveu alugar um apartamento aqui de frente para mim. Falou, né, que ele não tem imóveis, ela levou tudo, né? Se ele podia lavar, né, comer aqui, eu, claro, tô dando maior força. Ele ainda tá lá limpando a casa, pintando para entregar. Ele vai entregar essa casa acho que dia 12, graças a Deus. Então, meu vizinho, meu marido agora vai ser meu vizinho por um tempo curto, eu creio. E ontem ele veio aqui, eu trabalhei, ele tá de férias. Ele veio aqui ontem almoçar com a minha filha, né? E ele fazendo a comida, preparando a salada assim que eu gosto e me mandando fotos, sabe? Ele, ó, tá deixando tudo pronto para quando você chegar você comer. Então, assim, ele não verbaliza, mas ele demonstra, né, que tá preocupado, que sabe que eu gosto, e daí compra. Aí eu cheguei, né, eu vi o prato, assim, super bonito, sabe? Que eu adoro salada com manga, palmito. E ele caprichou, fez, né, com detalhes, ficou tudo muito bonito. E eu louvo a Deus porque só Jesus, gente, é só o Senhor. E ontem aí quando ele chegou aqui ontem, 9 horas da noite. Aí ele veio, ele tava meio chateado, ele falou assim: "Ah, hoje eu queria bem conversar com você um pouquinho. Eu sei que de repente esse assunto vai não te incomoda, mas tu pode me escutar?" Eu falei: "Claro. Senta aqui." Aí ele sentou na mesa. Aí ele falou que as coisas estão começando a mudar para ele desde o momento que ele foi no culto comigo. Ele falou para mim: "Patrícia, eu tinha um gasto excessivo naquela casa. Eu não tive valor nenhum. Eu só doei aonde eu estava com a cabeça. Poxa, eu fiz tanto mal para Luísa. E lá a pessoa foi embora, levou tudo, me deixou só com as roupas. Como é que pode, né? Uma casa grande, um aluguel caro. E assim, eu não tive valor nenhum. Foi tão agressivo, então eu tô chateado por conta disso." Aí começou a falar, né? E eu fiquei ouvindo, né? Ele falou: "Eu sei que é Deus que arrancou, Patrícia, isso tudo de mim. Eu sei que agora é um recomeço, eu vou começar do zero. Vai ser bom para mim ficar nesse período sozinho, né? Mas eu sei que você tá aqui, enfim." Então agora é permanecer, né, na torre de vigia, orar para que o Senhor, eu creio, né, que a obra já está pronta no mundo espiritual, mas eu preciso ser obediente ao Senhor. Então assim, eu vou passear, né, que ele me chamou para fazer uma viagem no final de semana. Nem sei se eu vou conseguir por conta do trabalho, mas vou ver se eu consigo me ausentar pelo menos uns 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, para fazer uma viagem com ele. E eu tô aproveitando, né, das riquezas do Senhor, nos detalhes, tá? Então, assim, eu deixo aqui para as irmãs que permaneçam aí firmes. Quem precisar aqui de mim, eu tô aqui disponível, tá? Se eu demorar muito para responder por conta do trabalho, mas eu quero dizer também para vocês que eu falo pouco, né, no grupo, mas eu presto atenção em bastante coisas. Tem umas queridas aí no grupo também. E eu vejo, né, quanta dor, quantas dores, quantas pessoas que estão chegando agora, que estão sofrendo, ainda está nessa primeira fase aí do deserto que é dolorida, nossa, como sangra. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Porque quando eu coloco no altar, né, a família restaurar. Então, até que toda
família seja restaurada. Nós vamos lutar até o final, tá bom? Então eu desejo a vocês um feliz ano novo, um 2024 cheio de bênçãos, de virtudes. E uma palavra também que a Sol falou, que marcou muito, né? É esperar vivendo. Eu esperei por muito tempo morrendo, até que um dia eu despertei e fui viver. Isso é muito importante, tá? Para nossa saúde mental, psicológica, física, enfim. Então, viva, esperam, mas vivam. Vão passear. Cada mulherão aqui que, nossa, cadê esses homens? Tá, eu deixo um beijo carinhoso no coração de todos vocês e vocês também, lembranças aí, um abraço para os irmãos queridos e Deus abençoe a família Restaurar, tá? Fiquem com Jesus, eu tô aqui à disposição, tá? Para quem precisar de alguma palavra, Patrícia, como é que foi nessa fase, como é que é agora, eu tô aqui disponível, tá bom? Um beijo.